Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre nossas vidas, sobre cada família aqui representada nesta hora. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. É um prazer ter a sua companhia e o nosso desejo é que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no seu coração e na sua mente, que de fato, ouvindo a voz do Senhor, cada um de nós possa ter a disposição de andar em conformidade os princípios, as leis, os estatutos e os mandamentos das Sagradas Escrituras. Nós queremos neste momento orar, agradecer a Deus por este privilégio, por esta oportunidade e pedir a direção do Santo Espírito de Deus, de maneira que esse tempo seja proveitoso, de maneira que haja crescimento, desenvolvimento, edificação espiritual e, acima de tudo, que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar neste momento, se você puder, curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus santo e bendito, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos acrescenta. Pelo privilégio, Senhor, a Deus, que temos nesta hora, de dedicar, a Deus, este tempo em meditação, em reflexão, em buscar, ó Deus, a Tua vontade por meio das Sagradas Escrituras. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, que toda distração, que toda dispersão, ó Deus, possa dar lugar a uma mente cativa, ao desejo de aprender das Sagradas Escrituras. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um daqueles que nos acompanham neste momento. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo. Que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles a quem o Senhor mesmo deseja abençoar nesta noite. E que, ó Deus, ouvindo a voz do Teu Santo Espírito, nenhum de nós endureça o seu coração, mas que sejamos sensíveis e que possamos, ó Deus, ao término desta mensagem, ó Deus, colocar o desejo de colocar em prática tudo quanto o Senhor tem falado ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a Deus, a vida de Beto nesta hora, instrumento, Senhor, a Deus, na transmissão desta mensagem, de maneira que ela possa chegar, ó Deus, aos lares do Teu povo neste momento. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nas Tuas mãos está a vida, Senhor, ó Deus, do pastor desta igreja, com toda a sua casa. Que o Senhor continue sustentando o Teu filho. Que o Senhor continue dando saúde física, emocional e espiritual ao Teu servo. E que ele continue, ó Deus, na condução deste povo, ó Deus, até a Sião Celestial. Abençoa-nos, ó Deus, portanto, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor, do texto base para a nossa reflexão neste culto, Palavra Viva, de 10 de março de 2022. E o texto proposto está no livro de Esther, capítulo de número 4, versos de número 14, 15 e verso 15 e verso 16. Esther, capítulo de número 4, de 14 a 16. Enquanto você localiza o texto sagrado, nós só queremos lembrá-los das atividades que nós temos neste final de semana, de modo muito especial. Teremos um reencontro, o pós-acampamento das mulheres da nossa igreja, do Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, no próximo sábado. Você é o nosso convidado para estar juntos, relembrando e ouvindo os testemunhos deste tempo que Deus acrescentou a cada uma das irmãs da nossa igreja. Estamos também ansiosos pela aula inaugural do nosso núcleo de estudo teológico aqui da Igreja Batista Sião, que será no dia 19 de março, ainda este mês. Que você esteja propondo no seu coração desejo de crescer no conhecimento e na graça do Senhor, de crescer do ponto de vista espiritual, de aperfeiçoar os seus dons e talentos,
para o serviço na obra e na causa do Senhor. Livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 14 em diante. Porque se de modo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero conversar com você nesta noite sobre a proposta vestidas de força e dignidade. Vestidas de força e dignidade. Queridos irmãos, esta semana, de modo muito especial, foi marcada pelo Dia Internacional da Mulher. Portanto, é absolutamente oportuno pensarmos, relembrarmos, trazermos à memória alguns princípios, algumas virtudes, algumas qualidades que esta personagem bíblica traz à tona na sua experiência de vida e que certamente pode ser a inspiração para muitas mulheres que me escutam neste momento. Que esta mensagem de hoje, esta reflexão, seja acima de tudo um tributo a cada irmã da nossa igreja que tem cultivado acima de tudo, mais do que a experiência de um corpo, de uma aparência física exuberante, o desejo de evidenciar, de externar qualidades, virtudes, valores espirituais que de fato possam marcar esta sociedade. E a guisa de introdução desta mensagem, é importante que você saiba que a maioria esmagadora, repito, a maioria esmagadora das mulheres não estão satisfeitas com a sua aparência. Pelo menos 97% da população feminina não se acha atraente do ponto de vista físico. E por conta deste alto número de mulheres que não se sentem satisfeitas com a sua aparência, há uma busca desenfreada nos nossos dias, há uma dedicação constante e intensa das mulheres no sentido de adquirirem um corpo perfeito, aparência estonteante que chame a atenção para aqueles que estão ao seu redor. Contudo, a experiência de Esther, que o texto fala que possuía uma beleza extraordinária, estonteante, inclusive a ponto de chamar a atenção do monarca mais importante do seu tempo, do homem mais poderoso da sua época. Esther consegue externar, consegue ser notada, consegue ser valorizada não pela sua beleza física, mas acima de tudo pelas virtudes, pelas qualidades com as quais ela se revestiu durante a sua vida. E a minha oração inicial nesta hora é que você, ainda que tenha preocupação com a sua aparência física, ainda que seja uma pessoa dotada de beleza externa, que você possa, como Esther, para um tempo de crises no qual nós estamos inseridos, eu e você possamos buscar nos revestir da força e da dignidade, das qualidades que Provérbios vai tratar como sendo as qualidades de uma mulher virtuosa. Creio que é desejo do Senhor que as mulheres que me escutam neste momento, que certamente estão sobre os olhares de Deus Pai, sejam notadas, sejam percebidas, sejam valorizadas, sejam consideradas especialmente, primariamente, principalmente por suas virtudes, por suas qualidades, pelo seu valor espiritual. Pastor,
Que valores são estes que sobressaíam inclusive a aparência da mulher mais linda dos dias do rei Xerxes? Que valores e virtudes são estes que Deus espera ver em cada uma daquelas que querem viver segundo a vontade do Senhor, segundo os princípios da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, uma mulher vestida de força e dignidade é aquela cuja preocupação inicial é de cultivar a pureza sexual. O texto e o contexto de Esther, da sua biografia, vai dizer que ela possuía uma aparência muito bonita. Mas a virtude mais importante nesta hora, e o que a qualificou para participar daquilo que a gente poderia chamar do concurso de Miss Universo dos dias de Esther, foi a sua pureza sexual. O texto vai dizer que foram selecionadas para o rei as virgens daquela época. Falar sobre virgindade, falar sobre pureza sexual nos nossos dias parece uma coisa cafona, parece uma coisa ultrapassada, parece uma coisa desnecessária, mas para Deus, meus irmãos, alguns princípios ainda continuam sendo absolutamente importantes e relevantes. Vestidas de força e dignidade, são aquelas mulheres que se ataviaram da preocupação com a pureza sexual até o seu casamento, que na verdade não barganham o seu corpo como se fosse um objeto do mercado da feira. Ao contrário, guardam-se. Ao contrário, buscam viver e se resguardar para o momento da sua relação matrimonial, para viver a intensidade de um relacionamento conjugal com aquele que de fato Deus preparou para viver ao seu lado. A beleza de Esther não estava nos seus olhos, no comprimento dos seus cabelos, não estava tão somente no seu sorriso, nos seus dentes de marfim, mas acima de tudo, por alguém que cultivava a pureza sexual, que valorizava os princípios daquilo que Deus queria, do ponto de vista de uma relação sexual saudável e oportuna dentro de um relacionamento conjugal. Pastor, desejo acima de uma aparência física, acima de uma aparência exuberante externa, eu desejo de fato chamar a atenção do meu noivo, o meu Salvador Jesus, pois o Senhor espera que durante toda a nossa vida possamos cultivar e nos guardar da impureza sexual. Pastor, o que é impureza sexual? São as práticas sexuais ilícitas, aquelas cujo texto da palavra do Senhor há de trazer profunda repreensão e desaprovação da parte do Senhor. Sabe, queridos irmãos, muitas mulheres, a despeito da sua aparência, da sua formosura, da sua exuberância física, nada tem a acrescentar do ponto de vista a chamar a atenção do noivo da igreja do Senhor, porque há muito tempo abriram mão da singeleza, da simplicidade, de resguardar a sua vida das práticas sexuais ilícitas. Mas Esther, além da aparência física, além desta formosura que a qualificou para ser a rainha de todo o império do seu tempo, tinha a aprovação do Senhor, vestia-se de força e dignidade, porque de fato se preocupava com a sua pureza sexual. Meu desejo neste momento é que as mulheres que me escutam possam entender que o real valor de uma mulher virtuosa não está na roupa, na aparência da moda que ela traz nas suas vestimentas, mas acima de tudo, numa preocupação sincera de que a sua vida sexual possa agradar ao Senhor, de acordo com os princípios e valores da palavra do Senhor. Mas uma mulher vestida de força e dignidade também é aquela que possui uma preocupação intrínseca com a sua família, com os seus familiares. Mordecai havia advertido Esther de que todos os judeus, de que um extermínio dos judeus, de que um verdadeiro holocausto dos judeus estava por acontecer no tempo do Império Persa, no tempo do Império Medo-Persa. E ele diz que nem ela
e nem os seus parentes estariam livres, estariam isentos desta desgraça que estaria para assolar o povo. E então Esther, movida de um sentimento, de uma virtude, de uma qualidade que vai muito além do valor da sua aparência física, começa a se preocupar com o bem-estar moral, espiritual e físico daqueles que faziam parte da sua família. Esther estava preocupado com os seus, provavelmente já não tinha os pais porque era órfã, foi criada pelo seu tio, mas ainda assim preocupada, interessada quanto às necessidades que dizem respeito aos seus familiares. Muitas pessoas, muitas mulheres, que nesse dia 8 de maio, imaginam ter a sua qualidade na sua aparência física, nas vestimentas e nas roupas caras que possuem, mas que na verdade nunca conheceram o valor e a virtude da força e da dignidade. Por que não, pastor? Porque na verdade vivem tão preocupadas consigo mesmas, tão envoltas com as suas próprias necessidades, que há muito tempo já se esqueceram das necessidades daqueles que fazem parte da sua casa. Uma mulher vestida de força e dignidade, ela não fecha os olhos para a necessidade dos seus parentes, da necessidade daqueles que dependem dela, do ponto de vista emocional, espiritual e físico. Esther trabalhava, Esther se empenhava, do ponto de vista de que não só ela, mas todos da sua casa pudessem estar numa situação de segurança, de conforto e, acima de tudo, de tranquilidade. Eu pergunto a você, mulher que me escuta neste momento, a você, mulher, quem Deus tem desafiado nesta noite para se vestir de força e dignidade, para encontrar valor não só na sua aparência física, mas acima de tudo nas qualidades e virtudes de uma mulher temente ao Senhor. Como está a sua preocupação com aqueles que fazem parte da sua família? O que temos feito do ponto de vista de favorecer o desenvolvimento físico, emocional e espiritual daqueles que fazem parte da nossa casa? Que Deus possa levantar na Igreja Batista Sião mulheres tementes ao Senhor, mulheres cujo valor esteja acima da sua aparência física, e que a sua beleza seja vista na preocupação, no zelo, na dedicação e no esforço para o bem-estar da sua família. Mas uma mulher vestida de força e dignidade também é aquela que, ainda que alcance uma posição elevada, continua se sujeitando a Deus, buscando com determinação servir ao Senhor. Veja, Esther foi elevada à condição de rainha de todo o Império Medo-Persa, de todo o Império Persa. Esther estava na posição mais alta. Deus honrou a vida de Esther de uma forma sobrenatural. Deus pega uma órfã de pai e mãe, Deus pega uma exilada, uma mulher anônima do ponto de vista social e moral, para fazer dela se assentar entre os príncipes do seu tempo. Mas o mais extraordinário não é a exaltação de Deus na vida de Esther, é o fato de que, ainda que numa posição elevada, Esther continua cultivando as práticas de jejum e oração, continua determinada em buscar a orientação de Deus para a sua vida, continua na dependência do Santo Espírito de Deus, a despeito de Deus tê-la exaltado. Mantém e cultiva o valor da humildade daqueles que sabem que são pó e cinza, e que na verdade, independente da posição que alcançaram, são dependentes da graça do Senhor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tenho a certeza de estar falando a algumas mulheres cujo empreendimento da vida foi encontrar valor na sua aparência física, no seu status quo, na vestimenta que possui, e que na verdade Deus a exaltou, mas que chegando nos degraus mais altos
de onde Deus pudesse lhe levar, se esqueceu do seu Deus, se esqueceu de que foi o Senhor quem a conduziu para este momento. Minha oração por você nesta hora é que de onde você esteja, ainda que no mais alto patamar que Deus tenha lhe colocado, Deus lhe encha de um sentimento de humildade e dependência do Senhor, e que você possa dizer como Esther: a minha virtude, a minha qualidade, a beleza que eu possuo está no fato de entender que preciso andar aos pés do Senhor, de que preciso orar e buscar a face do Senhor em todos os dias, em todos os momentos e em qualquer que seja a circunstância da minha vida. Minha oração por você nesta noite, mulher, vestida de força e dignidade, é que Deus te faça conhecer de novo o caminho dos pés aos pés do Salvador. Que você possa ascender na vida profissional, mas cada vez mais rendida, quedada aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque este é o lugar que convém para mulheres vestidas de força e dignidade. Bendito seja o nome de Jesus. Mas ainda há uma outra qualidade, há uma outra virtude que fazia de Esther uma mulher virtuosa, vestida de força e dignidade. Esther, apesar do papel relevante na sociedade, não trabalha por causa de interesses próprios, mas do interesse comum a todos aqueles que estão à sua volta. Está aqui Esther jejuando e orando, está aqui Esther intercedendo pelo seu povo, não satisfeita com o conforto, com a qualidade da vida que possuía, não somente preocupada com seus familiares, mas trabalhando no sentido de que Deus pudesse fazer dela um instrumento da graça do Senhor para abençoar a vida daqueles a quem Deus quer alcançar. Esther sabia que havia nascido para um propósito. Esther sabia que era para este tempo que Deus havia lhe levantado. E a despeito da sua posição, a despeito da condição de elevação que Deus lhe tinha trazido, Esther não abria mão do seu trabalho na causa e na causa do Senhor. Esther abria mão até mesmo dos seus interesses próprios para servir a Deus no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Mulher que me escuta nesta hora, esposa, mãe, filha, cuja palavra do Senhor está tocando ao seu coração, Deus lhe quer envolvida no projeto que Ele sonhou para a sua vida. Há um propósito para a sua existência. E quem sabe como Esther não foi para este tempo que Deus lhe trouxe a existência, para que você pudesse ser um instrumento da graça do Senhor, para que você pudesse anunciar as maravilhas do Senhor e de fato ser reconhecida como alguém virtuosa, vestida de força e dignidade. Há uma tarefa que Deus confiou às mulheres dos nossos dias. E esse Dia Internacional da Mulher só tem sentido, só tem valor, se nos levar à reflexão do propósito para o qual nascemos. E acima de tudo, entendendo que este é o tempo que Deus nos trouxe à existência. Mulheres vestidas de força e dignidade serão mulheres que abençoarão a vida daqueles que estão ao seu redor, que serão instrumentos da graça do Senhor, conduzindo outras pessoas à libertação, à salvação, ao conhecimento da graça em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Só você que é mulher vestida de força e dignidade, só você que já entendeu que Deus tem planos para a sua vida, que inclui a salvação de muitas pessoas, diga louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Que você seja reconhecida, não só pela aparência física, não só pela boa voz, não só pelos olhos claros que você possui, mas acima de tudo, pela missão que você não abre mão, que você continua desenvolvendo, porque apesar de muitas realizações nesta vida, a maior realização que Deus possa lhe dar é a realização de ser um instrumento nas mãos, de ser um vaso de honra na casa e na causa do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mas há uma outra virtude desta mulher que me salta aos olhos, e o texto vai dizer que ela disse: olha, eu vou à presença do rei, sei que isto é proibido, sei que isto pode custar a minha vida, mas ela diz: se perecer, pereci.
E aqui está uma das qualidades mais importantes, uma das virtudes mais importantes desta mulher linda, que não era linda do ponto de vista tão somente físico, mas o era aos olhos do Senhor, aos olhos do noivo, daquele que é o noivo da igreja do Senhor. E isto é a determinação sacrificial, enquanto de fazer a vontade de Deus. Esther entendia que foi para aquele tempo que Deus havia levantado, trazia a sua existência. Esther entendia que ela estava vivendo tempos de crise. Esther entendia que ela precisava se preocupar em exercer o ministério, a vocação que Deus tinha para a sua vida. Mas Esther também sabe que isto tem um preço. Esther tem a consciência, Hadassah tem, que era o seu nome hebraico, tem a consciência de que isto coloca em risco algumas questões, inclusive a sua própria vida. Mas ela não está preocupada. Ela de alguma maneira, de alguma forma, está preocupada em ser revestida de força e dignidade. E dentro deste propósito, ela é cheia pelo Santo Espírito de Deus de uma determinação sacrificial. Ela está dizendo: se for preciso, morro, mas morro fazendo aquilo que Deus me vocacionou. Morro, parto para a eternidade, com a consciência de que vivi para a glória, para o louvor do nome de Jesus, para a exaltação do Cristo, que é o noivo, o Senhor da igreja. Até onde vai a nossa determinação em fazer a vontade do Senhor? O que é necessário para nos desvirtuar daquilo que entendemos ser a missão, a vocação, o chamado e o exercício dos dons que Deus colocou sobre a nossa vida? Uma mulher de fato linda do ponto de vista espiritual, linda do ponto de vista dos seus valores, das suas virtudes espirituais. É uma mulher que nutre a cada dia a determinação sacrificial de dizer: se preciso for, morro fazendo a vontade que Deus tem para a minha vida. Morro realizada, entendendo que Deus cumpriu em mim aquilo para o qual nasci, para o qual o Senhor me trouxe à existência. Eu quero orar por você nesta hora, por você que me escuta neste momento. E o meu desejo nesta hora é que você possa, com a mesma intensidade: pastor, é pecado ser bonita ou ter um corpo atraente? De maneira nenhuma, irmãos. Não estou me referindo a isto, até porque Esther era uma mulher dotada de muita beleza física, de uma aparência, de uma formosura encantadora. Mas o meu desejo é que, acima de tudo, as mulheres que me escutam nesta noite, as mulheres as quais Deus quer encontrar de fato beleza espiritual, possam abrir mão desta escravidão, desta ditadura na busca pela beleza física, e ainda assim se dedicar tanto quanto a sua beleza física a uma beleza que exale o bom perfume de Cristo, que lhe faça reconhecida acima de tudo pelos olhos do Senhor, que conhece o nosso coração e que espera ver em nós as virtudes de força e dignidade. Que você possa se dedicar, acordar cedo, como você faz para a sua faculdade, como fazemos para a nossa caminhada, a nossa atividade física. Que haja mesmo a determinação no seu coração de ser linda aos olhos do Senhor, pelas virtudes, de ter um corpo perfeito, puro, imaculado, santo diante de Deus. Que assim seja, e que você possa ser, acima de tudo, linda aos olhos do Senhor e reconhecida por Deus nesta semana do Dia Internacional da Mulher. Meu desejo, minha oração por você nesta hora é que, de fato, a maior realização da sua vida não seja ser reconhecida pela sua aparência física, pela sua formosura, até porque tudo isto passa, mas ser reconhecida acima de tudo pelas vestes de força e dignidade com as quais Deus te reveste neste momento. Que cada um de nós que aqui estamos, homens e mulheres, possamos abrir mão
do interesse, do desejo de sermos reconhecidos, valorizarmos, de chamarmos atenção por causa da nossa aparência física, em detrimento de chamarmos a atenção do Santo Espírito de Deus para as qualidades espirituais. Por fim, meu desejo, minha oração é que você, cultivando a beleza espiritual, possa ter a consciência de que você está investindo naquilo que é eterno e não naquilo que é efêmero. A beleza do corpo é vã e é passageira. Os anos chegarão e esta formosura, esta lindeza vai dar lugar a uma pele enrugada, a um rosto manchado pelos dias de vida, porque a beleza do corpo é vã e é passageira, mas aquelas que são revestidas e vestidas de força e dignidade manterão a sua beleza de eternidade em eternidade, porque estão investidos naquilo que não é efêmero, mas naquilo que permanece. Que Deus possa nos abençoar neste momento. Pastor, ore por mim nesta hora, porque por muito tempo da minha vida eu quis ser reconhecida pela minha aparência física, mas eu entendi nesta noite que o maior valor que Deus tem me dado são as vestes de força e dignidade, são as virtudes espirituais com as quais Deus me capacitou. E ainda, pastor, ore por mim, porque quero fazer a diferença nesta sociedade, quero ser lembrada nesta sociedade, nesta igreja, não como uma mulher bonita, mas uma mulher relevante, que buscou ao Senhor em oração, que jejuou e que se dedicou pela salvação de almas. Pastor, ore por mim, de maneira que a minha vida, que o meu testemunho possa exalar o brilho e a glória de Deus por todos os dias da minha existência. Pastor, ore por mim, para que de fato, quando Deus me exaltar, o meu coração ainda continue contrito, rendido, quedado ao Senhor da minha vida. Que o Senhor conserve em mim a humildade daqueles que têm determinação em buscar ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Vamos orar. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, te louvo, ó Deus, pelas mulheres virtuosas que o Senhor tem levantado nesta igreja. Mulheres que vão além de uma aparência física, de uma formosura externa, mas mulheres vestidas de força e de dignidade nesta noite, pelo Teu Santo Espírito. Deus bendito, levanta mulheres, Senhor, a Deus, desta igreja, que acima de tudo tem uma preocupação de cultivar uma pureza sexual, ainda que no seu relacionamento conjugal. Deus bendito, levanta mulheres, Senhor, a Deus, nesta igreja, cuja posição elevada jamais deixe e tire de nós a sujeição, a dependência, a busca pelo Senhor em jejum e oração. Deus, levanta mulheres, Senhor, a Deus, nesta igreja, cujo papel na sociedade seja relevante, cujos interesses próprios sejam deixados de lado, e que cada um viva o propósito para o qual o Senhor mesmo nos trouxe à existência. E agora que a graça, a maravilhosa, a bendita, a multiforme graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor, a bondade e a fidelidade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todas as mulheres vestidas de força e dignidade, com cada família aqui presente e representada, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. E como uma palavra final antes da despedida, quero dedicar esta mensagem também em honra, em glória e em louvor ao meu Senhor e Salvador Jesus, mas também à esposa que o Senhor me deu. A você, Gesielda, uma mulher vestida de força e dignidade, uma mulher resiliente do ponto de vista de viver os planos que Deus tem para a sua vida, uma mulher humilde, uma mulher profundamente dependente do Senhor. A você, o meu reconhecimento público nesta hora, quero dizer que você é linda por dentro e por fora. Te amo de todo o coração. Feliz Dia Internacional da Mulher. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.